Você já percebeu como as pessoas que mais sofrem são aquelas que mais sentem? Vivem presas nas próprias emoções, esperando que o mundo entenda suas dores? Mas o mundo não entende. Porque o mundo não é feito para quem sente demais. O mundo é feito para quem controla o que sente. E essa é uma das verdades mais duras da mente humana. Carl Jung dizia que aquele que domina suas emoções conquista o mesmo poder que o fogo tem sobre o metal, a capacidade de transformar. O calor que destrói também molda. E a frieza emocional não é sobre deixar de sentir, é sobre escolher quando e como sentir. Muitos acreditam que a força está em reagir, em demonstrar, em explodir quando algo os atinge. Mas a verdadeira força é o silêncio antes da reação. É o autocontrole no momento em que tudo dentro de você quer quebrar. É olhar o caos e não permitir que ele entre. A neurociência moderna confirma isso. O cérebro humano, quando dominado por emoções intensas, ativa o sistema límbico, a parte primitiva, impulsiva e irracional. Mas quando você aprende a respirar, a observar, a pausar antes de responder, o córtex pré-frontal assume o comando. E é ele quem decide com sabedoria. Dominar suas emoções, portanto, não é ser frio, é ser soberano. Sabe aquele momento em que você sente raiva e quer responder imediatamente? Ou quando o medo te paralisa e faz você desistir antes de tentar? Esses são instintos que controlam você. Mas quando você se torna observador das próprias reações, o instinto perde o poder. Você se torna o arquiteto do seu comportamento, o mestre da sua mente. E aqui está o ponto que muda tudo. Quanto mais emocionalmente reativo você for, mais manipulável se torna. Pessoas frias, emocionalmente frias, não são indiferentes. Elas são estrategicamente imperturbáveis. Aprenderam que a emoção é uma ferramenta, não um grilhão. Carl Jung dizia que a sombra, o lado oculto da mente, carrega a energia que você precisa para conquistar poder. Mas para acessá-la, é preciso enfrentar o que você sente, não fugir. Você só domina aquilo que encara. A dor, a raiva, o medo, tudo que você evita te domina. Tudo que você enfrenta te liberta. A frieza emocional é a ponte entre o caos interno e a clareza que gera poder. Poder de decisão, poder de foco, poder de autodomínio. Quando você para de reagir, o mundo para de te controlar. É nesse instante que a mente te obedece e o destino também. Você começa a perceber padrões. As mesmas discussões, os mesmos erros, os mesmos sentimentos de impotência. Tudo se repete até que você aprenda a dominar. E dominar é se tornar consciente. Não há vitória sem autocontrole, não há grandeza sem disciplina emocional. Quando você sente, mas não se entrega. Quando você observa, mas não se envolve. Quando você entende, mas não precisa provar, é aí que o poder surge em silêncio. Aquele poder que os fracos chamam de frieza, mas os sábios chamam de domínio. Dominar a si mesmo é a primeira forma de liberdade. E é essa liberdade que transforma qualquer um em alguém que o mundo respeita. Porque o respeito nunca vem da força. Ele vem da presença silenciosa de quem é dono de si. Agora respire. Pense nas últimas vezes em que você perdeu o controle, em que as emoções te dominaram e você disse ou fez algo que depois se arrependeu. Lembre da sensação de fraqueza, de vergonha, de perda. E agora, imagine se naquele exato instante você tivesse o poder de pausar, pensar e escolher. É sobre isso, sobre aprender a não reagir, mas responder. Sobre entender que o poder não está em quem sente mais, mas em quem sente menos e age melhor. Carl Jung dizia que quem domina a si mesmo se torna intocável. Não porque o mundo muda, mas porque nada externo é capaz de afetar quem tem um império dentro de si. E é exatamente isso que você está prestes a construir, um império interno, um estado mental onde nada e ninguém rouba a sua paz,
E quando esse estado é alcançado, o universo responde em silêncio. O maior inimigo que você vai enfrentar não é alguém do lado de fora. É a voz que vive dentro da sua mente. Aquela que grita quando você é rejeitado. A que se cala quando deveria agir. A que se sabota toda vez que você se aproxima de algo grande. Essa voz é a soma de tudo que você viveu, de todos os medos que guardou, de todas as vezes que acreditou ser menos do que é. Carl Jung chamava isso de inconsciente pessoal. Um labirinto interno que governa suas emoções quando você não está atento. E a verdade é simples. Enquanto você não iluminar esse labirinto, ele continuará te guiando, no escuro. A primeira estratégia para ter frieza emocional é reconhecer o seu gatilho. Tudo o que te desestabiliza, te domina. O que te irrita, o que te abala, o que te faz perder o foco, é exatamente o que ainda comanda você. O cérebro humano é movido por associações. Quando algo desperta raiva ou dor, ele revive memórias antigas sem que você perceba. E, sem consciência, você reage como antes, mesmo sendo outra pessoa agora. Por isso, quando alguém te provoca, o problema não está na pessoa, está na memória que ela ativou dentro de você. A verdadeira frieza nasce quando você entende isso. Quando, em vez de reagir, você observa. Em vez de responder, você sorri, porque percebe que ninguém te controla. Apenas desperta o que ainda não foi curado. A segunda estratégia é aceitar o que você sente sem se identificar com isso. As emoções são passageiras. Você não é elas. Você sente raiva, mas não é a raiva. Sente medo, mas não é o medo. Sente tristeza, mas não é a tristeza. Quando o observador dentro de você desperta, o sofrimento se dissolve. Porque ele deixa de ser você. Carl Jung dizia: aquilo que você nega te domina. Aquilo que você aceita te transforma. A ciência também confirma. Emoções negativas são ondas químicas que duram cerca de 90 segundos. É o que você faz durante esses segundos que define se será escravo delas ou o mestre delas. Respire. Observe. Não se envolva. E você verá que tudo passa. A terceira estratégia é o distanciamento estratégico. As pessoas confundem empatia com envolvimento, e isso destrói seu poder emocional. Você pode compreender alguém sem absorver o que ela sente. Pode ouvir sem carregar. Pode amar sem perder sua energia. Isso é maturidade emocional. É o ponto onde o amor e o limite coexistem, onde o coração e a mente trabalham juntos. Frieza, nesse sentido, não é dureza, é equilíbrio. É a mente dizendo: eu vejo sua dor, mas não preciso senti-la para te compreender. Esse é o tipo de energia que atrai respeito e não piedade. A quarta estratégia é calar quando o mundo espera que você reaja. O silêncio é a forma mais poderosa de presença. Quando você fica em silêncio diante do caos, o outro se perde. O manipulador desarma, o agressor se confunde. Porque o poder da reação desaparece quando você não joga o jogo. A psicologia chama isso de contenção emocional consciente. É quando o indivíduo se torna o espelho da calma no meio do tumulto. E o mais curioso, quando você aprende a silenciar, o seu cérebro muda, literalmente. Estudos mostram que o silêncio reduz a atividade da amígdala cerebral, a responsável pelo medo e pela ansiedade. Ou seja, quanto mais você silencia, mais forte você se torna. Mas existe um detalhe. Ser emocionalmente frio não significa ser emocionalmente morto. Significa ter temperatura interna constante, mesmo que o mundo queime lá fora. É saber que o fogo da raiva não pode te tocar quando você é o próprio gelo da consciência. Carl Jung afirmava que o verdadeiro poder está na integração da sombra.
a capacidade de olhar para dentro e enxergar seus próprios monstros, sem fugir deles. Porque só quem encara a própria escuridão consegue caminhar pela noite dos outros, sem medo. E é por isso que você percebe que as pessoas mais sábias, mais calmas e mais imperturbáveis são aquelas que já estiveram no fundo do abismo e voltaram de lá conscientes. Frieza não nasce do conforto, nasce da dor superada, do caos que foi digerido e transformado em sabedoria, do sofrimento que virou sabiagência. Cada vez que você reage menos, você evolui mais. Cada vez que você cala, você compreende. Cada vez que você observa, você cresce. E sem perceber, o mundo começa a te respeitar de uma forma diferente. Não é medo, é reverência. Porque há algo em você que não pode ser abalado. E quando o mundo sente isso, ele se curva. Há um ponto em que a dor não destrói mais, ela instrui. E é exatamente nesse ponto que nasce o verdadeiro poder emocional. A maioria das pessoas acredita que ser frio é não sentir nada, mas isso é uma mentira confortável criada por quem nunca aprendeu a lidar com o próprio caos. A frieza de que estou falando é diferente. É aquela que nasce quando você olha para o sofrimento de frente e o transforma em combustível. É quando você deixa de ser uma marionete emocional e começa a mover os fios da própria existência. Carl Jung dizia que o homem não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é exatamente isso que você precisa entender. A frieza não é ausência de emoção, é domínio sobre ela. É saber o que sente, mas não se ajoelhar diante disso. É sentir raiva, medo, amor, frustração. E ainda assim, permanecer no controle, como um rei em meio à guerra. A mente humana é um campo de batalha, e a maioria das pessoas perde sem nem perceber que está lutando. Elas reagem, elas explodem, elas se justificam, elas se escondem atrás de emoções que as governam. Mas você está aqui porque quer aprender a dominar o jogo interno. E quem domina a si mesmo, domina qualquer coisa. Quer um segredo? O autocontrole não é sobre reprimir, é sobre redirecionar. Quando alguém te provoca, o fraco busca vingança, o forte busca entendimento, o sábio busca silêncio. Porque o silêncio é a resposta de quem entende que não precisa provar nada. A verdadeira frieza não é sobre matar o coração, é sobre ensiná-lo a não implorar por migalhas. Imagine-se como um espelho. As pessoas gritam, se agitam, tentam te desequilibrar, mas você apenas reflete. Você não reage, você compreende. Essa é a diferença entre o homem que domina a si mesmo e o homem que é dominado. O primeiro cria o próprio destino, o segundo é arrastado pelo caos dos outros. Carl Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar à compreensão de nós mesmos. Isso significa que a cada vez que algo te abala, o universo está te oferecendo uma lição. O problema é que você quer fugir da dor, quando na verdade ela é o portal para o seu poder. Quer desenvolver frieza emocional? Pare de buscar conforto. Busque clareza. A clareza emocional é o que separa os fracos dos sábios. Quando você entende por que sente o que sente, o mundo perde o poder de te controlar. A raiva se torna força canalizada. A tristeza se transforma em introspecção. A frustração vira foco. Tudo se converte em crescimento, se você souber observar sem se perder. As pessoas que mais sofrem são as que reagem demais. Elas não respiram antes de responder, não filtram antes de falar, são dominadas por impulsos e os impulsos são inimigos da consciência. A frieza psicológica é o contrário disso, é a maestria da pausa, é o espaço entre o estímulo e a reação. É nesse pequeno espaço que vive o poder. Quando você entende isso, o mundo muda. As pessoas começam a te respeitar de um jeito diferente. Você fala menos, mas tudo o que diz tem peso. Você se torna impenetrável. E não porque construiu um muro, mas porque aprendeu a escolher onde vale a pena se abrir. Pense em quantas vezes você deu poder demais a quem não merecia. Quantas vezes se desgastou tentando explicar algo para quem nunca quis te entender.
Quantas vezes se perdeu tentando ser compreendido? Pois é, a frieza é um antídoto para esse desperdício. Ela te ensina a poupar energia, a dizer não sem culpa, a não se deixar sugar por quem vive no caos. E sabe o que é mais curioso? Quando você desenvolve essa calma firme, essa paz que vem do controle interno, as pessoas começam a te seguir sem entender o porquê. Elas sentem. O domínio emocional é magnético. O mundo é atraído por quem não se abala. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. A frieza emocional não é para todos. Ela exige coragem, porque para ser frio, você precisa antes mergulhar em tudo que te queima por dentro. É necessário olhar de frente para os seus medos, suas inseguranças, seus traumas e não fugir. Ser frio é atravessar o fogo e sair do outro lado intacto. É não negar o sentimento, mas também não ser devorado por ele. É olhar para alguém que te feriu e dizer com serenidade: eu entendo. E seguir. Sem carregar ódio, sem desejar vingança, porque o verdadeiro poder não precisa provar nada para ninguém. Você começa a perceber que a frieza emocional é um escudo invisível. Não é arrogância, é sabedoria. É o estado de quem já entendeu que nem tudo merece resposta, que nem todo conflito vale a guerra e que o maior inimigo sempre esteve dentro. A partir de agora, entenda, toda vez que alguém tenta te tirar do eixo, essa pessoa está te entregando um presente, uma oportunidade de praticar o controle. Cada provocação é uma chance de elevar seu nível de consciência. Cada decepção é um convite para fortalecer suas fronteiras emocionais. A frieza é uma escolha, e como toda escolha poderosa, ela tem um preço. Você vai perder pessoas, vai desapontar expectativas, vai ser mal interpretado. Mas em troca, você vai ganhar algo que ninguém pode te tirar: a sua paz. E é aí que o jogo muda. Porque quando você domina suas emoções, o mundo inteiro começa a te obedecer. A vida passa a te testar de outras formas, não para te destruir, mas para confirmar se você realmente aprendeu. Continue. A frieza é um caminho, não um destino. É o processo de construir uma fortaleza por dentro, não de erguer muros por fora. Quando você dominar essa arte, nada mais será capaz de te desestabilizar. E nesse ponto, você não apenas sobrevive, você reina. Quando você chega ao ponto em que nada mais te tira do eixo, é aí que o mundo começa a te testar com ainda mais força. Porque o universo só entrega poder a quem provou ser capaz de segurá-lo sem se perder. E é nesse instante, quando você olha o caos e ainda assim escolhe permanecer em paz, que nasce o verdadeiro poder emocional. O homem comum quer vencer dos outros. O homem sábio quer vencer a si mesmo. E acredite, essa é a batalha mais longa e mais dolorosa que existe. É a luta entre quem você é e quem você foi condicionado a ser. Quando você começa a dominar a si mesmo, o jogo muda completamente. As pessoas que antes te manipulavam passam a te respeitar. As situações que antes te desestabilizavam passam a te fortalecer. Você deixa de correr atrás de aprovação e passa a caminhar com propósito. Você para de implorar por amor e passa a emanar presença. Você deixa de reagir e começa a escolher. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida. E você o chamará de destino. E é por isso que a maioria das pessoas continua presa em ciclos de dor, fracasso e descontrole. Elas vivem como fantoches de suas próprias emoções, acreditando que o mundo é injusto, quando, na verdade, é apenas um reflexo do caos interno que carregam. Mas o homem que desenvolve frieza emocional compreende uma verdade silenciosa. Tudo o que ele busca já está dentro dele. Ele entende que as emoções são como tempestades, intensas, passageiras e, acima de tudo, inofensivas, quando você constrói abrigo dentro de si. Ser frio é não se desesperar quando tudo desmorona, é confiar que há algo maior operando mesmo no caos.
É olhar para dentro quando o mundo grita. É calar quando todos querem te ver reagir. E quando você atinge esse estado, uma coisa mágica acontece. As pessoas começam a sentir a sua presença antes mesmo de você falar, porque há algo profundamente poderoso em alguém que domina a si mesmo. É o tipo de presença que impõe respeito sem precisar levantar a voz. É a força que não ameaça, mas ninguém ousa desafiar. A frieza emocional é, no fundo, um tipo de amor. O amor que você tem por si mesmo ao se recusar a ser arrastado pela loucura dos outros. É o amor que diz: eu escolho a minha paz, mesmo que isso signifique decepcionar o mundo. E quando você entende isso, a vida muda. As ofensas deixam de te atingir, as opiniões perdem o peso, o passado deixa de te controlar e o futuro deixa de te assustar. Você começa a se mover com uma calma que incomoda, porque a verdadeira frieza é desconcertante. Ela revela o quanto a maioria ainda é escrava do impulso. Enquanto o mundo grita, você observa. Enquanto todos reagem, você pensa. Enquanto a multidão corre, você caminha. E nesse silêncio, você conquista tudo o que sempre quis, sem precisar implorar, sem precisar provar, sem precisar forçar, porque o poder emocional atrai o que o desespero afasta. Mas nunca se esqueça, dominar as emoções não é eliminar a humanidade dentro de você, é refiná-la, é transformar a dor em sabedoria, a raiva em foco, a tristeza em introspecção, o medo em coragem. A frieza é o ponto em que a emoção se torna ferramenta e não prisão. É quando você finalmente entende que sentir é inevitável, mas sofrer é escolha. E que o autocontrole não é um dom, é uma construção diária. Agora respire fundo. Olhe ao seu redor. O mundo está em guerra, mas você não precisa estar. A vitória já é sua, quando você aprende a permanecer inteiro enquanto tudo à sua volta desaba. Você não precisa mais provar que é forte. A verdadeira força está em quem mantém o coração calmo, enquanto tudo grita por desespero. Essa é a essência da frieza. Esse é o poder silencioso de quem domina a si mesmo. E se essa mensagem ressoou dentro de você, se de alguma forma ela acendeu algo aí dentro, então este é o seu momento de agir. Inscreva-se agora no canal e ative o sino. Aqui, cada vídeo é uma imersão na mente humana, um convite para enxergar o que ninguém mais tem coragem de olhar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque o mundo não precisa de mais pessoas reativas, precisa de seres conscientes, despertos e emocionalmente inabaláveis. Você não está aqui por acaso. Você foi chamado, porque quem domina a si mesmo, domina tudo.